Irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor, que nos reúne neste dia, hoje, dia 10 de fevereiro, quinta-feira da quinta semana do tempo comum. É sempre bom louvarmos e agradecermos ao Senhor e receber dele a sua palavra, que é luz para o nosso caminho. Hoje, recordamos, e celebramos Santa Ecolástica que deu seu testemunho, que foi a irmã gêmea, de São Bento, pai do monaquismo cristão. Santa Ecolástica começou a seguir Jesus muito cedo, mulher de oração, sempre foi acompanhada do irmão por meio de intercessões. E hoje temos a alegria de partilharmos com você, com sua família, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro, em Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E Jesus disse: Deixe primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a salvação trazida por Jesus não é privilégio de um povo determinado, mas é para todos, principalmente aqueles que acreditam nele e na sua missão, mesmo que seja considerado como cães, isto é, como estrangeiros. Não é mais a raça e o sangue que une as pessoas a Deus, mas é a fé em Jesus e no mundo novo e transformado que ele desperta. Jesus encontra-se em território gentílico e entra em uma casa. Entrar significa ficar hospedado. Aos judeus era proibido entrar em casa de gentios, que eram considerados impuros. Uma mulher gentia vem e humildemente joga-se aos pés de Jesus. O espírito impuro de sua filha indica, assim, a exclusão pelo espírito discriminatório do judaísmo. Portanto, ela pede que Jesus intervenha. Então perceba que, no diálogo em que se estabelece, fala-se em pão, filhos e cachorrinhos. Os filhos são os judeus, os cachorrinhos, os gentios. O pão é o alimento que sustenta a vida. Caros irmãos e irmãs, tendo apenas ouvido falar de Jesus, aquela mulher pagã deu prova de que a fé é o maior motivo para que sejamos atendidos nas nossas reivindicações diante de Deus. A nossa fé. Como está a sua fé nos dias atuais, caros irmãos e irmãs? Perceba que Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava recolhido, mas aquela mulher, demonstrando confiança absoluta na sua misericórdia, o encontrou e, prostrando-se a seus pés, pediu pela libertação de sua filha. Ela não se importou com o fato de não ser uma judia, não levando em conta a sua condição de estrangeira, portanto, discriminada pelos judeus, mas se rebaixou diante de Jesus e fez o seu pedido. Também não levou em conta o argumento de Jesus de que ela estaria querendo tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. Com humildade e submissão, ela provou o tamanho da sua fé, que não se importava de ficar com o que sobrasse dos outros
para a sua filha. E confiando na sua misericórdia, continuou insistindo para que ele a curasse. Caros irmãos e irmãs, assim pois, Jesus atendeu a seu pedido e com isso demonstrou que os pagãos também têm lugar à mesa do reino e que a salvação não é privilégio do povo judeu, nem somente daqueles que se considerava privilegiado. O que nos une a Deus é a nossa fé em Jesus Cristo. Ser filho de Deus e irmão de Jesus, pela fé, nos credencia a que, mesmo reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa impotência, nós nos apoderemos de tudo quanto ele veio nos trazer, isto é, vida e santidade. Muitas vezes, caros irmãos e irmãs, nós, por acharmos que estamos servindo a Deus, queremos ter vantagem, queremos ter a atenção dele só para nós. Desconfiamos quando a oração não é feita somente pelas nossas necessidades. Queremos prioridade, exigimos muitos, quando Deus pode fazer grandes coisas em nós somente pela nossa fé e confiança nele. Perceba que aquela mulher ousada não era de dentro da igreja, mas a sua súplica foi atendida por causa da sua humildade e fé no poderio de Jesus. Reflita, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje. Você também crê que Jesus tem poder para realizar milagre na sua vida e na sua família? Você espera por coisa extraordinária para poder crer no poder de Deus? Você se contenta com as migalhas que sobraram para você? Reflita isso no dia de hoje, caros irmãos e irmãs, amadas famílias. Você exige muito de Deus porque é uma pessoa de oração e de serviço a Ele? É bom refletirmos nesse dia de hoje, após ouvirmos essa reflexão desse evangelho de hoje. E peçamos assim ao Pai que crie em nós um coração cheio de fé. Que o nosso coração possa ter uma fé profunda, como a fé daquela mulher pagã que demonstrou tal confiança em Jesus. Por isso foi atendida em seu pedido. Peçamos com fé. Acreditamos, creamos verdadeiramente que Jesus é o Senhor da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, uma quinta-feira cheia das graças de Deus. E que desça sobre todos vós, sobre vocês e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.